O mundo parece estar à beira de algo irreversível. Guerras, colapsos econômicos, inteligência artificial fora de controle. Mas o verdadeiro apocalipse não acontece do lado de fora. Ele acontece dentro da sua mente. Napoleon Hill alertou sobre isso há quase um século, mas poucos entenderam. Ele falava de uma guerra invisível, a luta entre a fé e o medo, entre o domínio da mente e a escravidão mental. Hoje, você vai descobrir como a mente pode ser o palco do fim, ou da salvação. Hill escreveu: o medo é o instrumento favorito de destruição. E se pararmos para pensar, não é o medo que está guiando decisões globais? O medo paralisa, distorce, aliena. O medo cria monstros mentais que se tornam realidades físicas. O Apocalipse fala sobre homens desesperados, com corações falhando de terror. Lucas 21:26. Hill enxergou essa epidemia de medo e nos ensinou a combatê-la com disciplina mental. Você está vencendo ou perdendo essa guerra invisível? Em Salmo 46 está escrito: ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Esse tipo de fé é a base do pensamento de Hill. Ele dizia que a fé é uma força vibracional, uma arma contra o colapso interior. Quando todos ao redor caem no pânico, o homem que domina sua mente permanece em pé. O verdadeiro apocalipse, segundo Hill, não é o fim do mundo. É o fim da clareza mental, da fé ativa e do propósito firme. O líder espiritual, Dr. Norman Vincent Peale, autor de O Poder do Pensamento Positivo, disse certa vez que a maioria das pessoas já vive um apocalipse, não o bíblico, mas o mental. Ele era amigo de Hill e compartilhava da mesma visão. O homem que não governa seus pensamentos será escravo das circunstâncias. E hoje, vemos pessoas colapsando emocionalmente com uma notificação no celular. Isso é o início do fim, e muitos nem percebem. Napoleon Hill alertava sobre o controle invisível que escraviza a mente através do medo coletivo, da repetição negativa e da falta de propósito. No Apocalipse, fala-se da marca da besta, símbolo de domínio sobre mentes e corações. Hill não escreveu sobre isso literalmente, mas ensinou que quem não tem um propósito definido será manipulado por qualquer força dominante. O maior campo de batalha não é Jerusalém, é a sua mente. Certa vez, Hill conheceu um homem que perdeu tudo na crise de 1929. Casas, empresas, reputação. Mas ao invés de sucumbir, ele aplicou o princípio do desejo ardente e reconstruiu sua fortuna em 2 anos. Isso é o que Hill chama de transmutação do fracasso em oportunidade. E nos dias atuais, quando tudo parece ruir, essa mentalidade pode ser a diferença entre colapso e renascimento. Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Hill nos ensina que as forças que controlam o mundo querem algo, que você desista de pensar. Ele diz: pense por si mesmo, ou alguém pensará por você, e provavelmente contra você. Isso é assustadoramente real nos dias de hoje. E não é isso que vemos? Um exército de mentes cansadas, repetindo o que ouvem, vivendo em piloto automático. O apocalipse moderno é o desligamento da consciência. Um dos ensinamentos mais ignorados de Hill é sobre o hábito da oração silenciosa. Não religiosa, mas mental. Ele dizia: converse com a sua mente, direcione-a. Isso nos remete ao Salmo 1. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que você medita todos os dias? Medita medo ou fé? Porque isso determinará qual lado do apocalipse mental você vai viver. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Franklin D. Roosevelt, influenciado por Napoleon Hill, declarou: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Isso moldou a esperança de uma nação inteira em meio ao caos. Esse é o poder de uma mente bem treinada. E se hoje, ao invés de se desesperar com os sinais do fim, você decidisse dominar o seu mundo interior? A Bíblia nos mostra que o Apocalipse não é apenas destruição, mas também restauração. Uma nova Jerusalém, um novo céu.
E Hill fala exatamente disso quando ensina sobre o eu superior, uma versão transformada do ser, que nasce da adversidade. Ele escreve: toda derrota carrega a semente de um benefício equivalente. O caos pode ser o início da revelação do seu propósito. Você acredita nisso? Quando você ouve que o fim está próximo, o que sente? Medo ou prontidão? Hill diria: se você teme o fim, é porque nunca começou a viver com propósito. Isso ecoa em Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Talvez o fim seja apenas o começo de um novo estado de consciência. O filósofo Jim Rohn, discípulo indireto de Napoleon Hill, costumava dizer: não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje ser melhor. Em tempos de colapso, essa mentalidade não é apenas útil, é vital. Quem pensa assim nunca entra em pânico. Hill acreditava que a mente treinada pode transpor qualquer caos externo. Você está treinando a sua? No livro de Apocalipse, há um momento em que os selos são abertos. Revelações profundas vêm à tona. Hill diria que isso representa os selos da mente sendo quebrados, medos sendo expostos, fraquezas aparecendo, mas também o nascimento de força. Não é coincidência. Em tempos de crise, ou você desperta, ou você desaparece. E é nesse momento que precisamos refletir. Onde está sua confiança? Em sistemas? Em governos? Ou na sua capacidade de decidir, agir e transformar? Napoleon Hill escreveu: a liberdade começa onde termina a dúvida. Se você acredita que o caos do mundo define seu destino, você já perdeu. Mas se você acredita que pode vencer dentro primeiro, você está salvo. Salmo 112:7 diz: não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Isso é mais do que um versículo. É uma mentalidade. E é a mesma que Hill construiu em milhões de leitores. Ele não apenas ensinou como enriquecer, mas como se manter invencível quando tudo ao redor desmorona. Agora me diga, qual parte deste vídeo te confrontou? Qual verdade tocou a sua alma? Escreva abaixo uma palavra que resuma o que você sente agora. Pode ser despertar, liberdade, reconstrução ou fé. Essas palavras criam um campo de energia que se espalha. Escreva e inspire outros. Vamos criar um movimento de reconstrução mental. E se você ficou até aqui, é porque faz parte de uma geração rara. A geração que pensa por si mesma, que constrói a própria mente como fortaleza. Você não foi chamado para se render ao caos. Foi chamado para se tornar um pilar, um exemplo, um novo líder. Assim como Hill foi em seu tempo. Agora é sua vez. O mundo talvez nunca volte a ser como antes, mas isso não precisa te assustar. Pode ser a melhor oportunidade da sua vida, para evoluir, para se reconectar com Deus, para dominar sua mente e realizar o propósito pelo qual você nasceu. O fim do mundo não é o seu fim, é o começo da sua transformação. Napoleon Hill. Lembre-se, Hill não falava de religião, mas de leis universais. Leis que Deus estabeleceu, como a lei da causa e efeito, da fé, da persistência. No fundo, são as mesmas leis que regem o Apocalipse. O que você semeia, você colhe. O que você acredita, você manifesta. A Bíblia já dizia isso, e Hill apenas traduziu para o mundo dos negócios e da mente. Mas a raiz é espiritual. Sempre foi. Ele também dizia: nada pode resistir a uma ideia cujo tempo chegou. E talvez este seja o tempo da sua própria ideia despertar. A ideia de uma vida livre do medo. Uma vida com propósito eterno. Uma mente renovada. Não fuja dos sinais. Eles não estão aí para te paralisar. Estão aí para te ativar. Deus permite o colapso exterior para provocar um renascimento interior. Talvez você esteja enfrentando perdas, silêncio, portas fechadas. Isso é comum nos tempos finais da ignorância. Hill escreve: antes de uma grande realização, o homem muitas vezes enfrenta derrotas temporárias. Mas ele também diz que é nesse momento que a maioria desiste. Só os que seguem vencem. Essa é a diferença entre o fim de um ciclo e o fim da sua história.
Você não foi criado para ser refém da ansiedade coletiva. Você foi criado para dominar o caos, como Noé fez diante do dilúvio, como Paulo diante do naufrágio, como tantos fizeram, por escolha. Hill reforça isso ao dizer: a mente dominada se torna a mais poderosa aliada da vida. A mente indisciplinada é o pior inimigo do homem. Em qual lado você está? E o que você está ouvindo? O que você está deixando entrar? O Apocalipse fala sobre os que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Hill também alertava sobre a influência do ambiente, das palavras, dos noticiários. Se você alimenta o medo, colhe pânico. Mas se alimenta fé e sabedoria, colhe clareza. O que entra na sua mente molda sua realidade. Uma das experiências mais fortes que ouvi foi de um empresário que perdeu tudo na pandemia. Ele me disse: eu pensei que era o fim, mas então lembrei do que aprendi com Hill. Controle a mente e tudo mais se realinha. Hoje ele recomeçou, com menos dinheiro, mas com mais visão. Às vezes, o apocalipse da vida vem para revelar o essencial. Esse é o segredo que muitos ignoram. Salmo 18:29 declara: com meu Deus salto muralhas. E Hill completa: a fé é a única antídoto permanente contra o fracasso. O que você acredita quando tudo parece estar ruindo? Porque essa resposta define se você é arrastado ou elevado. Fé não é passividade. Fé é ação interior. Fé é energia dirigida. Fé é o que transforma uma geração condenada em uma geração desperta. Pense nos grandes homens e mulheres que enfrentaram crises e resistiram. Nenhum deles foi guiado pelo medo. Eles foram guiados pela visão. E é isso que Napoleon Hill chama de propósito definido. Se você não sabe por que vive, qualquer crise pode te destruir. Mas se sabe, nenhuma te derruba. Mesmo o Apocalipse se curva diante de um propósito eterno. Se você chegou até aqui, está entre os poucos que têm coragem de olhar para dentro. Isso já te coloca anos-luz à frente. A maioria foge de si mesma. Você não. Você enfrenta. Você decide. Você desperta. Isso é raro. Isso é o que transforma. Hill sempre disse: grandes realizações exigem grandes sacrifícios. E talvez esse vídeo seja o seu ponto de virada. Reflita. O apocalipse é inevitável. Mas o seu colapso mental não. Você pode escolher se render ao caos, ou ser o observador que cresce enquanto o mundo grita. E é isso que Deus busca. Um remanescente. Mentes firmes, corações alinhados, geração de fé. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Qual palavra define você hoje? Perseverança? Clareza? Firmeza? Então escreva abaixo: palavras têm poder. Declarações criam atmosferas, e você pode ser o eco do despertar de muitos. Napoleon Hill sabia que tudo começa com uma ideia. A Bíblia nos mostra que tudo começa com uma palavra. Diga a sua. Escolha seu lado. Inspire alguém com uma única frase. Agora compartilhe esse vídeo com quem você ama. Porque há muita gente vivendo um apocalipse mental em silêncio. E talvez, só talvez, uma frase aqui possa ser o resgate de alguém. Você pode ser essa ponte. Você pode ser a voz no deserto, como João Batista foi. Multiplique essa semente. Alguém precisa disso. Alguém está pronto. Lembre-se, o mundo pode desmoronar, mas se a sua mente estiver firme, seu mundo interior permanece de pé. É isso que Hill chamou de fortaleza mental, e a Bíblia chama de rocha. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Essa promessa é para você. Pegue-a. Viva-a! Seja essa paz. Se você acredita que isso precisa alcançar mais pessoas, deixe aqui nos comentários a palavra que mais te tocou. Pode ser despertar, domínio, fé inabalável ou fortaleza mental. Palavras como essas criam uma energia que se espalha. E aqui, no Poder da Mente Milionária, estamos formando um exército de mentes livres. O fim não é um castigo. O fim é o portal para quem tem visão. Não tema o colapso. Tema a passividade.
Hill escreveu: "O homem que conquista a si mesmo pode conquistar qualquer coisa. Essa é a essência. Isso é o que ninguém te ensina na escola, mas é o que transforma destinos. O verdadeiro fim é viver sem propósito. Um novo tempo está chegando, e você já está nele. Se você ouviu tudo isso, sua mente já foi ativada em outro nível. Agora, haja como tal. Pense maior, sinta mais alto, decida mais firme, viva mais desperto. O mundo precisa de você. Agora, não depois. O mundo precisa da sua mente alinhada com o céu. Inscreva-se no canal. Ative o sino. Envie esse vídeo para alguém específico que Deus te mostrou agora. O despertar não é individual, é coletivo. Vamos juntos criar uma geração de líderes espirituais, mentais e visionários. Vamos ativar esse poder todos os dias. Aqui é sua base. Aqui é o poder da mente milionária. A mente é o verdadeiro campo de batalha do Apocalipse. O que você faz com ela define se será destruído ou renovado. Hill sabia disso, e por isso deixou seu legado. Agora, a decisão é sua. O fim está próximo, mas também está o começo de tudo. Napoleon Hill.